Olá, seja bem-vindo ao canal Visuário de Trânsito, eu sou Marcelo Saturnino e hoje vamos falar sobre as películas nos vidros dos veículos. Você já tem o seu carro? Ou pretende instalar? Quer saber quais são as regras atuais? Então, vem comigo! Antes de entrar no conteúdo, gostaria de anunciar que criei uma comunidade para os membros do canal, chamada de Espaço do Bizu. Lá você vai ter acesso antecipado aos vídeos que serão publicados, prioridade na minha resposta aos comentários e também a oportunidade de colaborar na escolha dos próximos temas. Além disso, dessa forma, você também ajuda a manter o canal produzindo os conteúdos com cada vez mais frequência e qualidade. Para fazer parte, basta clicar no botão Seja Membro, que está logo aqui abaixo. Agora vamos voltar às películas? Ok, começando com a pergunta mais básica de todas. O que é a película não refletiva? É um material vendido em rolos, ele é bem fininho, como se fosse uma folhinha, é formado de várias camadas, dependendo do tipo de película, vai variar o material utilizado, mas sempre vai ter a cola, o filme de poliéster, talvez uma camada anti-risco, uma pigmentação, uma proteção UVA-UVB, pode ter dezenas e dezenas de camadas. E é aplicado no vidro do veículo, nos vidros do veículo ou das residências também. Se tornou muito popular desde a década de 80. E o objetivo é reduzir a transmitância luminosa. Então o vidro já tem uma transmitância, é para reduzir mais ainda. Então vem a pergunta: o que é transmitância luminosa? De forma bem simples. Eu tenho um vidro aqui, e aí o sol está batendo com 100% de luz. Só que o vidro, dependendo da espessura, do tipo de vidro, material que ele é feito, pode variar um pouquinho a composição, ele vai ter uma absorção de parte dessa luz e também uma reflexão. E aí vai passar só parte da luz para dentro. Vamos dizer que passou 80% da luz para dentro dos fótons. Quer dizer que esse vidro tem 80% de transmitância luminosa. Perfeito? Então, uma película G5, ela deixa passar 5% de luz. Uma película G50 deixa passar 50% de luz. Um vidro normal deixa passar mais ou menos isso aí, 80%, 75%, 85%, dependendo do tipo de vidro. Qual é a norma que regulamenta a instalação das películas? Hoje é a resolução 960 do CONTRAN, de 2022. Antes dela, a resolução 253 e 254, que eram complementares entre si. Qual é a transmitância mínima em cada vidro? Aí é fácil. Só pegar o carro e cortar no meio. A metade da frente, que é composta pelos vidros, pelas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade, tem que ser no mínimo 70% de transmitância. Ou seja, tem que, cada 100% que bate no carro, no vidro, tem que entrar 70%. O que acontece? Por que são áreas indispensáveis à dirigibilidade? Porque é onde o condutor olha diretamente o trânsito. Olha para frente aqui, pelo para-brisa, e olha para os lados, inclusive para os espelhos retrovisores. Perfeito? E na parte de trás, pode ser até 70%. É permitido, ou seja, pode ser menor do que 70%. Pode ser mais também, pode ser menos. Na verdade, a parte de trás é livre. Pode ser qualquer coisa. Só não pode ser zero. Já vou explicar por quê. E no caso do veículo não tem espelho do lado direito, que era um caso até 98, 99 em diante não, porque todos os veículos tinham que sair com o espelho completo, do lado direito e do lado esquerdo. Mas até 98 não. Então, se for o caso, o vidro traseiro aqui tem que ter pelo menos 70% de transmitância. Agora a questão, por que não pode ser zero lá atrás? Por conta do espelho retrovisor. Então, se eu fechar com filme, o Insufilme, que muita gente conhece, um nome comercial, é uma marca, inclusive. Se eu fechar lá com película preta atrás, o que acontece com o meu espelho? Ele vai se tornar inoperante. Ele não vai funcionar mais. E nos veículos pequenos, M1, que é passageiro até 3.500 kg, e N1, que é carga até 3.500 kg, que tem um vidro atrás, tem que ter o espelho. E o espelho tem que funcionar. E a película totalmente
tampada, lacrada ali, vai deixar o espelho inoperante, vai deixar o veículo sujeito à infração. E vai deixar também, obviamente, o carro sujeito a sofrer um sinistro ali, porque é importante eu ter a visibilidade plena do que está acontecendo do lado de fora do veículo. Qualquer motorista experiente sabe disso. Aqui um exemplo. Vemos vários níveis de porcentagem de transmitância. Observem que sempre a visão de dentro para fora do veículo aparenta ser mais clara do que de fora para dentro. Então aqui, até aqui no G5, onde a gente não consegue ver nada dentro do carro praticamente, eu consigo enxergar para fora, dando a falsa impressão que a transmitância é diferente de um lado para o outro. Na verdade, é a mesma transmitância, ok? É que quando eu olho para fora, o ambiente está todo iluminado lá, é de dia, por exemplo, óbvio que eu vou ter a sensação que é mais claro olhando de dentro para fora. Agora, de fora para dentro, eu estou olhando um interior do veículo que já está escuro, não está entrando luz. É como se fosse um buraco negro ali, não tem luz entrando nem saindo. Então, obviamente, que vai parecer mais escuro. Existe exceção para alguma área. Então, vamos voltar lá no desenho principal. Existe aqui no para-brisa. Então, existe a serigrafia, essa parte pintada da volta, que normalmente fica encoberta, boa parte dela pela borracha do vidro, em toda a volta. E tem a banda degradê aqui em cima. E aqui nesse caso, eu tenho aqui mais ou menos 10, 15, 20 centímetros de banda degradê. Ah, mas eu tenho que medir na hora da fiscalização? Ou eu tenho que medir na hora de colocar a minha película lá? Não, não vai medir, porque vai usar a banda que já existe. Ela pode ser maior ou menor dependendo do tipo de vidro, do tamanho do vidro e de outros fatores mais. Então aqui nessa área aqui, eu posso colocar a película abaixo de 70%. Caminhões também tem uma exceção que não existia na resolução anterior, que é essa faixinha aqui de 20 centímetros de altura na parte de baixo do vidro. Ah, mas por quê? Não tem a ver tanto com segurança viária, tem mais a ver com a segurança pública de forma geral. É mais para esconder aqui que é colocado no painel do veículo, que o caminhão é a casa do motorista, às vezes, uma extensão da casa dele, é um local de trabalho, então ali em cima, nos painéis dos caminhões comerciais, é um porta-objetos. Então vai muita coisa guardada ali em cima para não ficar muito à vista, certo? Foi permitida a colocação dessa faixinha de 20 centímetros. Sem problema, não vai atrapalhar também a questão da segurança viária de forma significativa. Então esse caminhão está certo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não dá para exagerar. Está sendo vendido faixinhas no comércio aí, com uma bordinha aqui prateada em cima. Não está correto, certo? Está sujeito à autuação. Só para avisar aí quem tem. Então, xizinho vermelho. Assim, a mesma coisa vale também para os ônibus e micro-ônibus. Posso instalar a película no para-brisa também? Uma grande pergunta antiga aí que muita gente faz. Vamos lá, a instalação da película no para-brisa, obviamente que aqui não é por fora, embora tenha muitas películas que se colocam por fora do vidro também, a maioria é por dentro. Mas vamos lá. Muita gente se agarra nisso aqui. Tem a marcação do fabricante e lá diz transparência mínima 70%. Lembrando que transparência, transmitância luminosa, transmissão luminosa são termos usados pela legislação de trânsito como se fosse uma coisa só, certo? Embora tenha alguma diferença entre transparência e transmitância, vamos deixar como se fosse a mesma coisa. Então 70% no mínimo. Só que é o mínimo. Um vidro normal, como já falei um pouco antes, ele tem em torno de 80%. Se pegar um vidro pintado, um vidro verde, uns 75%, varia aí nessa média. Então, usando como exemplo aqui nossa imagem anterior. Então, tem um vidro aqui, sem película, seria 100 batendo no vidro e 80 passando para o outro lado. Mas se eu coloco uma película, digamos uma película da mesma transmitância desse vidro aqui, uma película de 80% também. O que acontece? Quando a luz passa pelo vidro e se torna 80%, quando passa pela película vai ser 80% também do outro lado. Então eu tenho que tirar 80% de 80%. Então vai passar para cá 64%.
Ué, mas 64% não está errado? Não é menos que 70%? É que é o seguinte, quando eu vou medir lá com o medidor de transmitância luminosa, que eu vou mostrar mais adiante, eu meço lá 64% de transmitância do conjunto vidro mais a película e adiciono a tolerância de 7%, que vai dar 71%. Maior que 70%, tá tudo certo. Mas o que acontece? Não é assim que funciona no dia a dia. A maioria das pessoas acaba colocando uma película que não é transparente, que ela tem alguma cor. Então, nesse caso, na prática, se eu for medir qualquer veículo lá com medidor de transmitância que tenha a película com qualquer tipo de cor, vai rodar no teste. Então, por isso que a maioria das pessoas fala que é impossível colocar a película no para-brisa. Como saber a transmitância do conjunto vidro-película? Pela chancela. E a chancela não é a marcação do fabricante. Eu fiz de propósito essa imagem aqui. A chancela está aqui atrás. Perfeito? Inclusive essa aqui não está muito visível. Mas está aí, para vocês verem. É uma marcação na película. Pode ser assim? Uma etiquetinha comprada aí na internet? Não pode. Porque a marcação tem que ser indelével. Ou seja, não pode ser retirada mais. Marcou uma vez, não tem como mudar mais. Por isso que o nome é indelével. E aí é feito normalmente com alicate de pressão. Eu mordo ali a película para ficar com a marca. A chancela é obrigatória em todos os vidros? Não. Somente nos vidros indispensáveis à dirigibilidade. Só nesses vermelhinhos aqui, onde a transmitância tem que ser pelo menos 70%. Quais são as infrações mais comuns? A mais comum delas é o não ter chancela nenhuma. Não encontro chancela nos vidros. Seja por não ter mesmo, ou pela chancela estar ilegível por fora. Às vezes parece que tem, não tem certeza. Então, sem chancela ou com ela ilegível é a mesma coisa que não ter nada. Chancela incorreta. Então, tem lá o vidro lateral dianteiro do motorista com chancela de 50%, como nesse exemplo aqui. Então, errado também. Película em 2 camadas. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tem um cinza um pouco mais claro aqui. E aqui a outra película por cima. Então, como eu expliquei lá atrás, é o somatório das transmitâncias. O vidro tem 80, coloca uma película de 50, sai 40 do outro lado. Desses 40, coloca mais uma película de 50, vai sair 20%. Então, 2 camadas de película também vai estar errado. Película refletiva. Aqui vale para qualquer vidro do carro. Seja o vidro da frente, do lado, atrás, tanto faz. Não tem restrição. Então, se tiver algum vidro com a película refletiva, ou seja, ela reflete todo o sol e eu não consigo enxergar para dentro, ou películas opacas, que não tem nenhum tipo de transmitância luminosa, é infração. Películas com bolhas. Aqui no caso, são só não me interessa se tem bolha ou não, da metade do carro para frente. Só nas áreas indispensáveis à visibilidade do motorista. A área crítica do motorista, que é a área do para-brisa ali do limpador, onde limpa ali o vidro. E as áreas indispensáveis de segurança, que é o para-brisa como um todo, e também os vidros laterais e a vigia traseira quando não tiver o espelho do lado direito. Chancela não indelével. Então lembra que eu falei que não pode o adesivozinho comprado na internet? Então aqui o 70%. Mal dá para ver, mas é uma etiqueta colada na película. Então não é indelével, não pode. É como se não tivesse nada. Como se não tivesse chancela. E a transmitância inferior a 70%. Ah, mas esse equipamento aí é comum? Todas as polícias têm? Bom, o que eu posso dizer é que está cada vez mais comum. Certo? Ah, não tem um equipamento por viatura? Não tem. Mas está cada vez mais comum os agentes disporem desse equipamento, como é o caso da PRF. E a infração, para todos os casos, vai ser sempre a mesma. Para todos os casos de película, que é o artigo 230, inciso 16, código 67000. Conduzir o veículo com vidros totalmente ou parcialmente cobertos por películas, painéis ou pinturas. Não vou falar aqui nesse vídeo de painéis ou pinturas, pictogramas e tudo mais, porque isso é um assunto muito longo que vai ser abordado em outro vídeo.
Infração grave, 5 pontos, proprietário. Retenção do veículo para quê? Retirada da película. Então, via de regra, são oferecidas 2 opções ao infrator. Retira a película no local e vai embora, somente com a autuação, certo? Que a autuação sempre vai ter. Ou o recolhimento do documento, que hoje não é feito fisicamente, mas virtualmente, para apresentação do veículo no momento posterior, sem as películas. Quais são as vantagens e as desvantagens das películas? Aqui eu vou dar a minha opinião, a minha experiência própria. Mas cada um tem seu julgamento. Alguns gostam, outros não gostam. Mas aqui a gente vai vou tentar expor de forma bem imparcial quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos lá, um veículo sem película nenhuma, normal, original. Já tem uns vidros aqui, normalmente vidro verde hoje em dia, que já tem uma transmitância de 75%, 80%. Embora no vidro esteja escrito 70% mínimo, não quer dizer que seja aquilo. Aquilo é o mínimo pela norma, mas pode ser um pouquinho mais. Então, um vidro normal já oferece uma certa proteção ali para o ocupante em relação à absorção ou reflexão dos raios solares. Mas beleza, digamos que eu moro lá em Teresina, ou algum estado muito ensolarado, Rio de Janeiro, próprio Rio Grande do Sul, onde eu moro, que chega a dar 45 graus na zona de fronteira. Então é bem-vindo colocar uma película. Ou então, eu quero para a proteção do veículo, um local com muito roubo, que as pessoas quebram o vidro do veículo, existem películas blindadas que dificultam a ação dos meliantes. Beleza, nesse caso, tá, coloquei uma películazinha lá, média, não muito escura, de repente uma película blindada também com escurecimento, certo? O problema está aqui, quando eu lacro o veículo com a película, que possivelmente uma G5 não pode ser uma G0, a G0 não tem transmitância, é uma película totalmente opaca e impede a visibilidade do condutor, de dentro para fora, de fora para dentro, tanto faz. Então vamos lá, essa película aqui. Vantagem, ok, admito, como agente policial, eu admito que se eu esquecer ali um notebook, esquecer uma bolsa no banco, um óculos, uma carteira, o meliante não vai conseguir ver, então não vai chamar a atenção dele, ele vai buscar um modo mais fácil em outro veículo que ele vai enxergar alguma coisa para subtrair. Mas se eu não esquecer o notebook, se eu esquecer uma criança, quem vai ver que a criança está ali esquecida no carro? E esse acontecimento, esse fato aqui é frequente. E ninguém vê que a criança está lá dentro, talvez, possivelmente, por conta das películas muito escuras. Roubo a uma armada, um assalto. Poxa, será que a película realmente evita isso? Ou será que o assaltante, o ladrão de carro, prefere o carro com película para roubar? Pois é, muita gente fala isso. Ah, eu vi um carro sendo assaltado e tinha película preta. O outro não. Na minha cidade preferimos sem película. Então não há um padrão. O fato é que muita gente usa película preta, escura, e os carros continuam sendo roubados. Até porque hoje em dia, com a questão da chave codificada e de outros elementos que dificultam o furto do veículo, os ladrões preferem abordar o veículo quando está parando ou quando está saindo de algum estacionamento, tal, verificam quem está dentro e vão lá, antes do veículo arrancar, roubam o veículo com a chave na ignição. Então, nesse momento, a película não faz muita diferença. Além do mais, podem te assaltar e resolver dar uma voltinha contigo. Sequestrar, bastante comum, vai lá fazer pix, vai fazer saque, vai fazer não sei o que, vai até para um cativeiro, vão ficar andando contigo no carro e não adianta acenar, botar o helpzinho ali, porque ninguém vai ver. Vai passar pela blitz policial, muita gente conhece exemplos dessa natureza e ninguém vai ver, não adianta pedir socorro. Também a abordagem pela polícia. Então quem tem película escura, muito escura mesmo, sabe que numa abordagem policial, o policial vai chegar com a arma na mão, vai chegar com a mão na arma, certo? A abordagem vai ser mais ríspida, vai ser mais cuidadosa, até porque o policial ali está trabalhando e ele vai enfrentar isso todos os dias.
Então ele não vai chegar de boa, de coração mole, à noite, num carro com os vidros fechados e película preta. Ele vai chegar com todos os cuidados. Então, o que eu recomendo, como policial também? Tá andando, tá vendo que tem uma blitz, uma barreira, já vai abrindo os vidros, já liga a luz interna, certo? Baixa o farol ali, se for o caso, para ter uma abordagem mais tranquila. Se eu chegar de noite numa blitz assim como tá aí, inclusive nesse caso aí, né, eram criminosos, eu não vou ter uma abordagem normal, tranquila, eu vou ter grandes possibilidades de uma abordagem bem mais firme, bem mais ríspida. Normal, né? Alguém esperava algo diferente? Não, né? Então vamos seguir. Agora a parte pior, que é a parte do dia a dia da película. A questão da visibilidade externa. A visibilidade de dentro para fora. A gente falou até agora de fora para dentro, né? Agora de dentro para fora. Então vejam a visão fora e a visão aqui dentro. Esse é um exemplo, mas quem tem em seu filme muito preto sabe que atrapalha bastante à noite. Atrapalha também os retrovisores, tanto o interno quanto os externos. Mal se vê o retrovisor, quanto mais quem está aparecendo nele. Dia de chuva também é uma M. Não vou falar palavrão aqui porque o YouTube vai me cortar. Mas é uma M dia de chuva, certo? Com película muito escura. Quem tem sabe do que eu estou falando. E uma coisa que ninguém fala, que faz falta, que é que tu conseguir enxergar por dentro do outro veículo. Então, estou numa fila de veículos. Vejam, aqui casualmente todos não tem película, aparentemente. Então, esse motorista aqui, além de estar enxergando esse veículo da frente freando, ele também está enxergando o brake light daquele veículo lá e está enxergando, talvez, o veículo lá da frente também, por dentro do veículo. Ah, mas isso não faz diferença para mim. Bom, experimenta estar num congestionamento atrás de uma van, atrás de um caminhão. Rapidinho tu quer sair. Porque tu quer olhar o que está acontecendo lá na frente, mas tu não consegue, porque o veículo é uma barreira visual. Quando eu tenho um veículo com a película clarinha ou sem película, eu consigo fazer isso com muita naturalidade. Eu vejo que o veículo que está na frente do veículo que está na minha frente freou, eu já começo a tirar o pé e aproximar do freio. Isso é normal, todo mundo faz. Okay? E o brake light, quando foi criado lá na década de 70 e se tornou obrigatório na década de 80 nos Estados Unidos, uma das funções era essa. É a função até hoje, inclusive escrito lá na norma deles, que é a FMVSS 108. Fala que o brake light, que lá para eles é third brake light, que é a terceira luz de freio, ele serve para avisar o tráfego que os carros que estão atrás daquele carro, não o carro primeiro, mas todos os carros que está sendo aplicado força aí no pedal, no freio de serviço, e o carro está parando logo à frente. Aqui um exemplo também. Todo mundo gosta de saber o que está acontecendo, né? Por que parou. E aqui um vidro transparente, eu consigo enxergar lá mais ou menos o que está acontecendo à frente. Isso fica bastante confortável para o motorista. E a pior coisa de todas, que acontece, que faz muita falta, que é o contato visual dos condutores com os pedestres, ciclistas e vice-versa. Então aqui todo mundo faz isso de alguma forma. Estou atravessando a rua a pé ou de bicicleta, estou dobrando de carro e eu vejo que um carro está mais ou menos lá, está vindo, não sei se ele vai parar ou não. Eu costumo fazer um sinal ou olho para o condutor, ou o condutor olha para mim. Então há um contato visual, uma mensagem ali que não é verbal, mas é de outras formas. Só que se tiver um deles ou os dois com a película preta no para-brisa, acabou. Não tem mais esse tipo de comunicação. Isso faz muita falta no dia a dia. E você, o que acha das películas? Coloca a tua opinião aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e se quiser ajudar mais ainda, considere também se tornar membro do canal. No mais, valeu pela audiência e até a próxima.